Olá, tudo bem? Hoje eu vou entregar para vocês algumas ferramentas preciosas para você se tornar um profissional, uma pessoa de alta performance. Algumas coisas que aconteceram comigo e que eu tenho certeza que vai funcionar bem com vocês. Roda a vinheta aí, editor. Olá, no vídeo de hoje eu vou dar uma dica para vocês, vou entregar para vocês ferramentas preciosas de gestão para que você possa se tornar um profissional de alta performance. Ferramentas que eu tenho certeza que funcionaram comigo desde a minha infância até os dias atuais e que eu tenho certeza que irá funcionar muito bem para você. Então, a minha história começa na cidade de Diamantino, localizada a 200 quilômetros de Cuiabá, uma cidadezinha do interior de Diamantino, onde eu tive uma infância tranquila, uma infância muito humilde. Morava numa Coab, num centro de casas pequenas, né? Num centro residencial. E lá, desde muito novo, eu frequentava algumas cachoeiras, alguns rios, alguns riachos naquela região. Com 10 anos de idade, 11 anos de idade, era uma criança que gostava muito de futebol, gostava muito de ir a clubes ali da cidade, gostava muito de um contato com a natureza. A minha casa ficava aproximadamente uns 10 a 15 minutos de um riacho, onde eu e meus irmãos íamos para brincar, trocar umas ideias, coisa de criança mesmo, recreação. Então, desde muito cedo, além de estudar bastante, eu tinha esse contato com a natureza. Gostava de jogar futebol, gostava de andar de bicicleta, uma criança normal, com características de crianças normais. Foi aí então que, logo cedo, quando eu terminei o quarto ano do ensino fundamental, né, estava próximo a entrar para o ginásio, na época a quinta série. Meu pai decidiu tirar a gente da escola pública e passar a gente para uma escola privada. A escola pública fazia meses e meses, aproximadamente 4 meses, que estava em greve, e a nossa educação começava a entrar em colapso. E a minha família, os meus pais, sempre lutavam para dar uma boa educação para nós. Foi aí então que meu pai decidiu tirar a gente de uma escola estadual do interior de Diamantino e colocar-nos numa escola particular. Porém, a única questão é que a escola particular, a pequena escola particular lá do interior, já tinha 4 meses que estava em aula. E há 4 meses nós estávamos com as aulas paralisadas por conta da greve. Foi aí que o meu pai procurou a diretora da escola e perguntou: será que ele consegue acompanhar o ritmo dos alunos que já começaram o curso, a quinta série? Aí a diretora disse: olha, se eles se comprometerem muito com o estudo, se eles forem dedicados, se eles dedicarem muito, eles vão conseguir. Foi aí que meu pai falou: ó, meus filhos, vocês vão ter que se dedicar, vocês vão ter que estudar muito, vocês vão ter que ter muita disciplina para que vocês consigam acompanhar os seus colegas, porque eles já têm 4 meses que estão estudando e vocês estavam, né, de férias praticamente ali, sem estudar, sem contato com a escola. Foi aí que surgiu o meu primeiro obstáculo, o meu primeiro desafio, já com pouca idade, né? Criança ali entrando para a quinta série. Falei: pai, pode ficar tranquilo que eu não irei decepcionar vocês, nem a minha mãe, nem o meu pai, nem meu irmão. E aí eu decidi que eu ia enfrentar aquele obstáculo, eu ia enfrentar aquela barreira. A primeira barreira que eu entendo por gente aconteceu naquela escola. Então, quando eu cheguei para estudar, as crianças da quinta série lá, os meus colegas, já estavam estudando equações, né? Já estavam num ritmo bem avançado. Algumas disciplinas da quinta série já eram totalmente diferentes daquelas disciplinas que eu estudava na quarta série. E aí a professora sentiu a minha dificuldade e falou: Paulo, você vai ter que dobrar o seu ritmo de estudo, vai ter que triplicar a quantidade de aulas extras que você vai ter que ter para você conseguir cumprir essa meta aí. Foi aí que eu levei muito exercício para casa. Eu estudava muito, eu montei um cronograma de estudo muito apertado, onde eu me dediquei. Então eu estudava de tarde na escola, e aí os períodos da manhã e da noite eu utilizava para estudar, para fazer os cálculos, para fazer a matemática. Eu gostava muito naquela época de matemática, gosto muito até hoje, por isso eu acho a minha aptidão aí com as exatas, com a engenharia. Então eu decidi entrar num ritmo frenético, num ritmo intenso de estudos.
Estudava muito, muito, muito mesmo, fazia muito cálculo, estudava muito matemática, química, física. E 4 meses depois, meu pai procurou a diretora, a mesma diretora que ele tinha procurado há 4 meses antes, e perguntou para ela como é que tá o ritmo do Paulo Vinícius, como é que ele tá. Aí a diretora chegou e falou para ele, bom, o seu filho tá muito bem mesmo. Hoje ele já é um dos melhores alunos aqui da escola, da quinta série. Se destacou muito, ele é muito bom em matemática, as notas dele são excelentes e hoje ele já é um destaque. Hoje ele já é um dos principais alunos aqui da quinta série do colégio. Então a dica que eu digo para vocês e eu levo pro resto da vida é determinação. É ter muita determinação, é ter muita garra, é ter disciplina. Porque logo cedo eu observei um obstáculo que eu tinha, eu tive uma visão que eu teria que ser muito determinado, que eu teria que ter longas horas de estudo, que eu teria que ter muita disciplina, que eu teria que ter uma carga horária extra, que eu teria que fazer muito mais do que aquilo que os meus colegas faziam. Os meus colegas chegavam da escola, iam jogar futebol, iam para clube, iam para recreação e eu estava estudando. E sempre com aquela determinação, com aquele foco, com aquela meta ali, aquela coisa dentro do coração que dizia, vai para cima que você vai conseguir. Então meu pai muito feliz chegou em casa com essa notícia, falou, meus filhos, fiquei surpreendido, procurei a diretora e ela me disse que você já é o melhor aluno, um dos melhores, né, alunos da quinta série. E então aquilo me motivou, um elogio, uma alegria que eu trouxe para a família, uma novidade que eu trouxe ali para os meus pais, que me contagiou muito. A forma que eles estavam contentes, a forma que eles estavam felizes ali, alegres, motivados, isso me motivou a estudar cada vez mais e ter uma carga horária acima dos colegas e ter uma disciplina bem melhor que a deles. Então eu me tornei destaque ali naquela escola particular durante a quinta, sexta, a sétima e a oitava série. Eu já saía nos jornais da cidade como destaque, os processos seletivos internos ali da escola que tinham todos, eu tinha excelentes notas em todos os testes, enfim. E foi minha primeira saída de zona de conforto, porque na oitava série, quando eu achei que eu já tinha um ritmo excelente, que eu já tinha excelentes notas, que eu já estava entrando na zona de conforto, o meu pai, mais uma vez, preocupado com o nosso estudo, com a nossa educação, lançou mais um desafio. Ele falou, para vocês terem um segundo grau muito bom, com muita qualidade, vocês vão ter que ir para Cuiabá. Vão ter que estudar lá, e possivelmente vocês vão estudar no Colégio Salesiano São Gonçalo, que é uma escola de padres, é uma escola católica e muito rígida, com uma disciplina altíssima. E vocês terão que ser aprovados no teste de seleção. Eu falei, pai, nossa, mas agora que a gente conseguiu se adaptar aqui com a escola particular, nessa escola particular eu sabe como que é, garoto do interior, negro, sofri bullying, sofri racismo, sofri preconceito, porque eu era de uma classe média e estava entrando numa escola bem rígida ali do interior, mas que com alunos que já estavam de famílias abastadas, de famílias ricas, de classe social elevada, e eu para estar naquele meio, para poder estar inserido naquele contexto, decidi que o meu diferencial seria estudar muito. Então, quando finalmente eu consegui ali formar os amigos, estar junto com aqueles colegas, com aquela turma, eu tive que abandoná-los mais uma vez, os colegas, e partir para um novo obstáculo, um novo desafio. E como eu já era acostumado a não correr de desafios, decidi topar esse novo desafio que os meus pais estavam me dando e decidi que viria fazer o teste no Colégio Salesiano São Gonçalo. Foi aí que meu pai procurou mais uma vez aquela professora, né, aquela diretora da escola, ela me levou meu pai até a professora de matemática para conversar, e a professora de matemática falou, olha, o seu filho, pela determinação que ele tem, pela força de vontade, pela garra, ele vai ter que estudar muito, mas eu tenho certeza que ele vai passar nesse processo seletivo. Se ele fizer todos esses testes que eu vou passar para você, essas provas, esses testes, se ele determinar, fizer todos rapidamente, ali com muita garra, ele vai conseguir. Foi aí que em pouco tempo, eu tinha 60 dias aproximadamente ali para estudar para o processo seletivo, porque eu tinha encerrado a minha oitava série, tinha aqueles meses de férias para poder estudar, fazer aquelas provas que a professora tinha passado. Então ela passou uma apostila
carregada de exercícios, carregada de atividades. Eu peguei aqueles exercícios, peguei aquelas atividades, principalmente matemática, física e química, e fui para cima. Estudava mais uma vez muito, me dedicava longas horas, longas jornadas de estudo, fiz muitos testes, fiz muitas provas, inclusive aquelas provas que eu já tinha feito na quinta, na sexta e na oitava, eles reuniram tudo numa apostila, me entregaram, e em poucos meses eu tive que praticamente refazer todas as provas que eu tinha feito durante a quinta, sexta, sétima e oitava série. Fui para o teste de seleção, no processo seletivo do Colégio Salesiano São Gonçalo, onde tinham apenas 100 vagas e mais de 1.000 candidatos. E aí eu fui nervoso para aquela prova, muito nervoso mesmo, né? Porque é um colégio imenso, um colégio enorme, era o maior colégio do estado de Mato Grosso, um dos maiores do Brasil, e com muitos alunos. Imagina, eu vim do interior, minha sala tinha 8, 9, 10 alunos, e eu fui para uma sala, fazer um teste numa sala que tinha um anfiteatro com 100 pessoas. Fiz o processo seletivo bastante nervoso, mas eu observei que aqueles cálculos que tinham ali, aquelas disciplinas matemática, física e química, os exercícios eram praticamente aqueles que eu tinha estudado muito, aqueles que eu tinha me dedicado ao extremo. Então, para mim, parecia fácil. Eu peguei aquela prova ali e falei, poxa vida, Deus é bom demais comigo. Eu estou tendo os exercícios aqui, os mesmos praticamente que eu tinha feito lá alguns meses atrás. Na realidade, eu estava com tanto cálculo na cabeça, eu estava com tanto aprendizado ali acumulado, que aquela prova chegou a ser fácil para mim. No corredor, depois das provas, conversei com alguns colegas ali que fizeram o processo seletivo, eles disseram, nossa, mas que prova difícil, nossa, mas como o Colégio Salesiano é complicado, nossa, eu não vou entrar aqui não, os colegas falavam, né? E eu estava tão animado com aquilo porque eu achei super fácil, eu achei que eu tinha errado tudo, porque como que eu do interior, competindo com outros alunos de Cuiabá, conseguia ter conseguia ter uma motivação, uma alegria ao final da prova, sendo que os colegas não, estavam todos tristes ali, arrasados, e poucas semanas depois saiu o resultado. Meu pai foi buscar o resultado, pegou a minha mãe, me pegou, fomos até o Colégio Salesiano São Gonçalo, olhou a lista de baixo para cima. Claro, ele estava com a ideia de que eu sairia ali em 99º, 98º, enfim, nas últimas pontuações. Foi subindo o dedo naquela lista, foi subindo e desacreditando, já passando a mão na cabeça. Foi aí que ele apontou ali entre o 13º, na época, 15º colocado, estava meu nome lá, Paulo Vinícius Capistrano, entrando... aprovado no processo seletivo para o Colégio Salesiano São Gonçalo. Imagina, a alegria dos meus pais, a minha alegria, a alegria do meu irmão, que era bem mais novo que eu, mas já acompanhando ali aquela tensão familiar, aquela coisa do aluno do interior vindo para a capital, tendo que ingressar numa escola com um ritmo muito acelerado, uma escola com muita disciplina, mas finalmente eu consegui entrar. Estava muito feliz, estava muito animado, estava muito contente e estava dentro da maior escola do estado de Mato Grosso, que é o Colégio Salesiano São Gonçalo. Finalmente ali, dentro do Colégio Salesiano São Gonçalo, eu entrava para fazer o meu segundo grau. Ali eu estudei o meu primeiro ano do segundo grau, o segundo ano do segundo grau e o terceirão, né? O terceiro ano do segundo grau. Uma escola que eu tive que acompanhar um ritmo diferente. Eu nunca tinha pegado um ônibus na capital, eu tive que aprender a pegar ônibus, eu tive que aprender a ir para a escola com guarda-chuva, em dia de chuva. Meu pai não tinha carro na época, eu tinha que enfrentar já aqueles obstáculos de um garoto do interior, né? Cheguei a ser assaltado algumas vezes indo para a escola, chegaram a roubar o meu tênis. Cheguei a falar, pai, para onde o senhor colocou a gente? Numa cidade grande, com um movimento enorme. Fui assaltado, roubaram meu tênis, cheguei chorando em casa, minha mãe triste. Ele falou, meu filho, não abaixa a cabeça, levanta essa cabeça. A cidade grande costuma ter violência, mas isso não vai acontecer de novo. Procure evitar essas ruas com pouco movimento, enfim, se cuide, ande em grupos, mas não desista, porque esse é o seu futuro. Tenha essa visão, saiba onde você vai chegar, então não desista, tenha resiliência, tenha força de vontade. Enxergue aonde você estava, olhe para onde você está e pense na onde você pode chegar. Foi aí que eu me motivei, entendi que eu estava entrando num mundo totalmente diferente daquele que eu era acostumado,
que eu estava entrando num ritmo diferente, mas que era onde aqueles problemas, aqueles pequenos obstáculos iriam me ensinar. E eu entendi que aqueles obstáculos, aquelas barreiras, eram mola propulsora para eu poder chegar na escada, dando o próximo passo, erguer mais um degrau na escada. Foi aí então que eu decidi que eu queria fazer um vestibular lá no terceirão, né? Só que eu não sabia se eu ia fazer, o que eu ia fazer, qual curso eu teria que fazer. E aí os psicólogos do Colégio Salesiano São Gonçalo montaram os testes vocacionais e eu fui fazer o teste. Fiz o teste em determinado dia e o teste mostrou que eu tinha aptidão para arquitetura. Vejam só, eu ali tinha muita habilidade com matemática, com física, com química, e o processo seletivo indicou que eu teria a vocação para arquiteto. E aí eu conversei com um tio meu, uma pessoa muito experiente, uma pessoa sênior, um dentista, que me disse: Paulo, eu te aconselho a entrar para arquitetura sim, porém eu te indico, te dou como sugestão, olhar para a área da engenharia, porque você pode ser também um arquiteto sendo engenheiro, você pode fazer projetos, você pode ser um administrador de empresa sendo engenheiro, você pode ser um tocador de obras, um gestor de obras, você pode ser um dono de uma empresa. A engenharia ela tem um leque amplo e você pode escolher qualquer área dessas dentro da engenharia. Se você gosta de arquitetura, gosta de fazer projetos, gosta de desenhar, então entre para engenharia. E aí, como meu tio ele era uma pessoa muito assertiva, uma pessoa muito experiente, muito sábia, eu decidi aceitar aquela proposta dele, aquela sugestão, e fui fazer me inscrevi para Engenharia Civil da Universidade Federal de Mato Grosso. Naquela época não existiam outros cursos de engenharia, só a Universidade Federal de Mato Grosso tinha o curso de engenharia e era bem concorrido também. Todo mundo que queria fazer engenharia em Mato Grosso procurava o UFMT. Na época não tinha universidades particulares. E mais uma vez eu encarei esse obstáculo, encarei mais uma vez um desafio e decidi fazer o vestibular. Fui fazer o vestibular, bem aguerrido, bem concorrido ali, o vestibular de engenharia, e fiz, né? E fui aprovado, fomos buscar o resultado, mais uma vez aquela situação ali tensa, fomos buscar o resultado e havia sido aprovado para fazer, finalmente, Engenharia Civil na Universidade Federal de Mato Grosso. E entendi que era o que eu queria fazer, era o que eu tinha vontade. Comecei a fazer o curso de engenharia, era muito cálculo, muitas ciências exatas, muitas disciplinas de exatas, e eu gostei do curso. Só que, como eu sempre já estava acostumado a enfrentar os obstáculos, enfrentar as barreiras e cada vez mais sair da zona de conforto, eu decidi que para eu entender como é que as coisas funcionavam, como é que as decisões eram feitas, como é que as reuniões aconteciam, eu botei na minha cabeça que eu precisava de um estágio, que eu tinha que fazer um estágio, que eu tinha que ir para o mercado de trabalho já, e comecei a falar daquilo para os meus parentes, para os meus tios, para as minhas tias, para os meus colegas de faculdade. Comecei a espalhar aos 4 cantos que eu queria fazer um estágio, né? Então eu comecei desde cedo a já fazer o meu networking, né? Procurar as pessoas, dizer o que eu gostava de fazer, dizer o que eu fazia para tentar me encaixar ali no mercado de trabalho. Foi aí então que um tio meu, um belo dia, me encontrou, né? E me disse: Paulo, eu conversei com um engenheiro há pouco, disse da sua vontade de fazer um estágio, disse da sua vontade de entrar no mercado de trabalho, e ele falou que vai te dar uma chance. Ele vai colocar você numa obra e você vai ser remunerado lá, a remuneração é bem pequena, porém você vai ter um forte aprendizado, você vai ter um grande aprendizado. Aí eu falei: poxa tio, que bom, feliz demais, obrigado por você ter me indicado, e eu vou para cima. E fui fazer o estágio no Centro de Eventos do Pantanal. Na época, uma das maiores obras do estado de Mato Grosso. Eu tive muita sorte, né? Tive muita sorte de entrar numa das maiores obras do estado de Mato Grosso para fazer um estágio. Cheguei para fazer o estágio, vejam só, de calça branca, de um sapatinho que não era adequado, um mocassim na época. O pessoal deu muita risada em obra, foi uma chacota lá, porque imagina, eu chegar numa obra poeirenta, com muita poeira, quando não tinha poeira era lama, e eu estava ali com a calça branca. Então foi motivo de gozação e de chacota, e foi um primeiro aprendizado. Vestir adequadamente para
a área que você vai trabalhar. Então, entrei para o estágio, já colei no mestre de obra, no engenheiro que tinha, e ele já me disse: Paulo, como primeiro aprendizado, use EPIs, use bota, equipamento de proteção, venha com uma vestimenta adequada, uma calça jeans, uma roupa confortável, para você enfrentar aqui os dias de sol, os dias de chuva, porque obra tem ritmo acelerado. Obra é um ritmo tenso e você que vai ditar as regras. Você vai ser um engenheiro, então vai firme para o estágio. E aí eu fiz aquele estágio e me dediquei muito, né? Utilizava o carro da família lá para fazer o estágio. Eu pegava o carro que era da minha mãe, do meu pai, ele já dirigia com 18 anos. Fui fazer o estágio, coloquei o meu carro, me dediquei ali, aprendi muita coisa nos estágios, fiz vários estágios, muitos estágios e aprendi muito. Então, uma dica importante para você que é jovem, para você que quer entrar para o mercado de trabalho: entre com vontade, diga para os outros que você quer fazer um estágio, mostre quais são suas aptidões, identifique durante seu período de faculdade quais são as disciplinas que você tem mais contato, aquelas que você mais gosta, e vai para dentro do mercado de trabalho. Então, depois daqueles 5 anos de engenharia, eu me formei, era um engenheiro já, era um destaque assim nos estágios, porque já tinha feito vários estágios, e finalmente estava com o diploma na mão e entrava para as obras, entrava para uma época de poucas obras em Mato Grosso, porém algumas obras, e foi justamente por eu já ter estágio, as poucas obras que tinha, rapidamente eu consegui entrar. E mais uma vez, o que eu fiz? O network, mais uma vez eu formado, com diploma na mão, contei para os amigos, contei para os colegas, para os parentes que eu queria fazer, que eu queria trabalhar, que eu estava com o diploma na mão, tinha feito vários estágios e tinha interesse em entrar numa construtora. Foi aí que a minha tia, uma tia assim muito bacana, muito gente boa, me indicou para um outro engenheiro, né? E o engenheiro falou: ó, eu realmente estou procurando um engenheiro, mas tem que ser recém-formado, porque o custo que eu quero pagar não é o mesmo para aqueles que eu pago para os engenheiros com experiência. Aí minha tia me chamou, falou da carga horária que eu teria que cumprir ali com aquele engenheiro e falou do salário. Na época eu falei: poxa tia, mas não é nem o salário mínimo do engenheiro, aquilo que o CREA tem em sua carga horária, na sua tabela de preço. Ela falou: Paulo, você quer ter experiência? Você quer ser um engenheiro? Então entra para dentro, se destaque lá como engenheiro aprendiz, como engenheiro trainee, e depois você vai galgando os melhores salários, vai procurando uma remuneração melhor. Eu não tive dúvida que aquele era o momento de eu entrar de verdade para o mercado de trabalho. Aceitei a proposta da empresa, fiz a entrevista, né, e comecei a trabalhar. Por sorte, eu já entrei numa grande obra, né, uma obra pública muito grande aqui em Mato Grosso, e aprendi bastante durante aquele tempo que eu fiquei ali naquela construtora. Então, ao longo daqueles anos, ao longo de 8 anos que eu já havia formado, 8 a 9 anos, eu participei de muitas obras, e muitas obras públicas. E sempre fui destaque nessas obras, porque me dedicava ao extremo. Eu era sempre o primeiro a chegar, o último a sair. Eu pegava os projetos, levava para casa, aprendia a pôr na cabeça todos os detalhes dos projetos. As pessoas me procuravam para tirar dúvida. O engenheiro me procurava, o meu chefe, para querer saber se eu estava a par dos projetos. Os mestres de obra me procuravam, os encarregados. Todos eles queriam saber como eu tinha conseguido destaque ao longo daquele tempo. E eu sempre dizia: são os projetos, eu estou com os projetos na cabeça, eu conheço todos eles, e vamos junto, vamos para dentro e vamos ser destaque. E montei os times, fiquei 9 anos tocando obras públicas, montei um time e decidi um belo dia, né, depois que eu já estava com firmeza, eu já tinha clareza do que eu queria, eu já tinha a visão de onde eu queria chegar, eu já tinha uma determinação. Então eu montei meu próprio negócio. Eu resolvi, depois de 9 anos de carreira, 9 anos que eu já havia tocando obras públicas, eu decidi montar meu próprio negócio. Montei uma construtora, eu e um sócio, e durante 1 ano tocamos algumas obras públicas juntos, né? Então foi a primeira vez que eu já, com a experiência que eu tinha e do meu sócio, montamos a nossa construtora e pegamos algumas obras públicas.
Só que foi o meu primeiro aprendizado, porque depois de um ano eu havia quebrado a construtora. Eu e meu sócio havíamos entrado na bancarrota, né? Foi o meu primeiro grande erro. Mas lembre-se, os erros nos levam aonde nós queremos chegar. Repito, são os erros que nos levam aonde nós queremos chegar. Porque eu muito orgulhoso por ter sido um excelente aluno no segundo grau, muito orgulhoso por ter sido um excelente engenheiro, já tinha todo um conhecimento técnico, todo um conhecimento teórico, eu já tinha um conhecimento prático e achei que aquilo era suficiente. Foi aí que eu tive o meu grande aprendizado, de saber que com os erros que a gente aprende. Foi aí que eu quebrei e falei, nossa, e agora para onde eu vou? Por onde eu começo? O que eu faço? Naquela época eu já comecei a pensar em propósito. Qual era o meu propósito? Para que eu tinha vindo ao mundo? Aonde eu queria chegar? Quais foram os meus erros? Foi aí que eu conversei com um tio meu, um grande empreendedor, um grande empresário, que havia alguns anos atrás passado pelo mesmo problema. Ele havia quebrado uma empresa e já havia ao longo de décadas depois se reerguido. Eu procurei ele falou, Paulo, você precisa aprender algumas ferramentas básicas de gestão. Você precisa aprender sobre empreendedorismo, em gestão de negócios, educação financeira. Você precisa fazer alguns cursos. E me indicou um curso, na época ele mesmo pagou esse curso, um curso que havia sido muito bom para ele, havia sido muito bom para os filhos dele. Ele me indicou o curso, e Guali Badawi Júnior, um curso de atitude, liderança, oratória, vendas e negociação, desenvolvimento humano, relacionamento interpessoal. Eu fiz o curso e nesse curso, um curso de uma carga horária bem extensiva, eu entendi qual era o meu propósito, eu entendi, consegui identificar aonde eu queria chegar, eu consegui identificar que não bastava só conhecimento, que eu tinha que ter, além de conhecimento, muita atitude, que eu tinha que pôr em prática os meus projetos e, além de pôr em prática, eu teria que ter conhecimento. Não só o conhecimento teórico, não só o conhecimento prático, mas o conhecimento de verdade, aquele conhecimento de ser uma pessoa melhor, aquele conhecimento de tentar ajudar a vida das outras pessoas, aquele conhecimento de tentar fazer o mundo um lugar melhor, de verdade, mostrar não a venda de um produto ou de serviço, então mostrar um diferencial, mostrar um conhecimento, mostrar a experiência. Foi aí que eu entendi que eu deveria me dedicar também a conhecimento, ao autoconhecimento. Foi aí que eu comprei uma dezena de livros, li uma dezena de livros que o meu tio me indicou, livros como Os Segredos da Mente Milionária, Os 7 Hábitos da Pessoa Altamente Eficaz, O Monge Executivo, O Maior Vendedor do Mundo, enfim, muito livro de autoconhecimento, muito livro de desenvolvimento humano, muito livro de relacionamento interpessoal, como conversar com pessoas, como ter uma boa oratória, como tratar os seus líderes, como tratar os seus liderados, como abrir seu próprio negócio. E aí eu decidi que eu queria entrar para o mercado de grandes obras. O meu sonho era ter muita capacidade, muito conhecimento em grandes obras. Desde cedo eu tinha tive grandes desafios, tive grandes obstáculos e entendia que as grandes obras poderiam me levar para um patamar maior. Foi aí então que eu montei um currículo bom, porque eu tinha feito muito estágio, eu tinha muito conhecimento prático e soltei o currículo no mercado. E o meu currículo chegou até um engenheiro de São Paulo, na época, e o engenheiro me ligou. Me ligou porque ele ficou interessado no meu currículo e queria conversar um pouco comigo, os meus desafios, porque ele não entendia como uma pessoa que já tinha tido o próprio negócio, como uma pessoa com um currículo igual ao meu, queria entrar para uma obra, para ser funcionário, para ser, mais uma vez, um colaborador. Aí fui fazer uma entrevista com ele e falei, eu tenho interesse em mudança, eu tenho interesse em aperfeiçoamento pessoal, eu tenho interesse em me capacitar ainda mais, em chegar a grandes obras. Ele falou, gostei, você você transmite credibilidade, você tem a firmeza, e a gente não quer só uma pessoa com conhecimento prático, a gente quer uma pessoa aguerrida, com vontade, com propósito, com determinação, com garra, e você mostrou pra gente que você tem firmeza, você fala com vontade, então vamos fazer um teste. E eu entrei para fazer o Shopping Goiabeiras na época, a retrofit, a ampliação do Shopping Goiabeiras,
Ele disse, ó, você vai ganhar metade do salário dos outros engenheiros, porque a gente não te conhece, somos todos de São Paulo, a gente vem do mercado de grandes obras, a gente vem da indústria da construção pesada de São Paulo e você está aqui em Cuiabá, então você vai ter que fazer a diferença para você conseguir ter um salário como dos outros engenheiros. Eu falei, tudo bem, vou para esse desafio. E um dos primeiros desafios lá, além de tocar a obra em período matutino e vespertino, eles me deram um desafio de tocar a obra no período noturno, de fazer o retrofit, porque como o Shopping Goiabeiras ele já estava em funcionamento, eu teria que entrar à noite no shopping, fazer a reforma, fazer todas as adaptações necessárias, todos os ajustes em iluminação, em piso, enfim, em vitrine, para que no outro dia, às 10 da manhã, o shopping pudesse funcionar. Então, algumas vezes eu tive que dobrar o turno, tive que trabalhar 48 horas para conseguir trabalhar no retrofit. Eu tinha interesse em conhecer como acontecia uma obra durante a noite, como os trabalhadores conseguiam passar a noite inteira trabalhando. Eu tinha aquela vontade. Os outros engenheiros ficavam com sono, queriam ir embora, alguns pediam conta. Um engenheiro de São Paulo que estava não aguentou o ritmo pesado, que é uma obra noturna, e acabou abandonando. E surgiu essa vaga, essa oportunidade de eu enfrentar o retrofit. E eu não tinha conhecimento em retrofit, em reformas de shopping em funcionamento. Mais uma vez aceitei aquela oportunidade e entrei para dentro. Então eu trabalhei algumas vezes do período matutino, vespertino e noturno, trocando turno com o engenheiro, informações com o engenheiro da manhã, porque o engenheiro da manhã ele chegava às 6h30, 7 horas e eu saía do turno da noite. Eu trocava as informações com ele, mostrava para ele quais são as ferramentas que eu ia precisar durante a noite, quais eram os insumos que eu ia precisar, quais os materiais que ele teria que colocar ali para mim, porque eu entrava às 10 da noite e precisava trabalhar. Então eu comecei a montar planejamento, eu comecei a entender que a obra tem que ter planejamento, que ela tem que ter qualidade, que ela tem que ter controle. E comecei a notar que aquilo era o meu diferencial, planejar. Eu conseguia ter o conhecimento, a expertise de que planejamento era essencial para uma obra, e consegui mostrar esse diferencial. Algumas vezes de madrugada, alguns diretores, alguns gerentes de contrato de São Paulo estavam por ali trabalhando no shopping e observaram, são 2 da manhã, aquele engenheiro, eu vi ele aqui de tarde, ele estava de manhã, e fizeram algumas perguntas para os meus gerentes de contrato, os meus gerentes de produção. E os diretores obtiveram a seguinte resposta: ele é muito aguerrido, ele tem muita vontade, algumas vezes ele troca o turno, ele é diferente. Foi aí que o diretor da construtora, na época, construtora de São Paulo, uma das maiores construtoras de São Paulo, disse para o meu gerente, pode aumentar o salário dele, porque com essa vontade toda aí, ele está de igual para igual com os engenheiros de grandes obras lá em São Paulo. E aí o meu gerente de contrato foi me dar essa notícia. Falou, Paulo, parabéns pela sua produtividade, você está tendo produtividade ótima, o dono do shopping tem te elogiado, né? Os investidores do shopping têm te elogiado, os diretores da empresa têm te elogiado e você vai receber agora o que você merece, o dobro do salário. Foi aí então que eu já recebia o mesmo valor financeiro dos engenheiros de São Paulo, que tinham grandes experiências em grandes obras. Eu entendi que com dedicação, com firmeza de propósito, com melhoria no meu autoconhecimento, eu poderia chegar aonde quer que eu quisesse. Foi aí então que eu, ao longo de alguns anos, lá no Shopping Goiabeiras, conseguimos entregar a obra, tivemos excelente resultado e eu fui transferido, depois de concluída a obra, para uma obra em Piracicaba, onde eu fiz o meu segundo shopping. Fui trabalhar num grande shopping em Piracicaba. Do shopping de Piracicaba eu retornei para Mato Grosso, deixei a minha família, os meus filhos eram pequenos, a minha esposa, a gente ficava com dificuldade porque a gente ficava longe, o nosso relacionamento era à distância, então já casado, com 2 filhos, morando numa cidade bem fria que é São Paulo, longe do contato da família, mais uma vez aquele obstáculo imenso. E eu algumas vezes pensava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, longe dos meus filhos, longe da minha esposa, uma cidade fria. Os engenheiros dessa obra de Piracicaba, quando chegavam no final de semana, todos entravam nos carros e iam para a casa deles em São Paulo, a 130 quilômetros de Piracicaba. E eu ficava sozinho, né, eu encarregado às vezes só numa casa imensa, numa casa que tinha uns 10 quartos aproximadamente,
num bairro bem afastado ali da cidade, um bairro distante, e sozinho, uma cidade grande, que Piracicaba é interior de São Paulo, mas diferente de Cuiabá, tem um outro ritmo, as coisas acontecem de forma diferente. E durante alguns anos eu tive que ficar ali, longe da família, mas eu tinha uma vontade de crescer, eu sabia que aquilo ia fazer a diferença para a minha carreira, para a minha profissão, e eu decidi continuar naquela obra. E após sair dessa obra do shopping de Piracicaba, eu retornei para Cuiabá. Retornando para Cuiabá, eu tive um convite para participar de um processo seletivo para construção de um resort, construção dos maiores resorts do centro-oeste do Brasil, que é o Malai Manso Resort. Na época era Maluí Manso Empreendimentos Hoteleiros. E aí eu fiz o processo seletivo, e naquele processo seletivo teria que ter uma característica diferenciada no meu currículo. E nas entrevistas, o pessoal que me entrevistava perguntava qual é o seu diferencial, porque aqui vai ser um resort de luxo, de alto padrão, e você vai ter que mostrar pra gente qual que é a diferença que você faz. E eu passei para eles o seguinte: eu tenho muito conhecimento em acabamento, participei da obra de retrofit e ampliação do Goiabeiras, fui para uma obra de um shopping em Piracicaba e eu tenho boa bagagem, tenho uma boa formação. E aí passei no processo seletivo e entrei para a obra de construção do Malai Manso Resort. Fiquei naquela obra durante 3 anos, né? E naquela obra eu pude aplicar algumas ferramentas que eu já havia desenvolvido nas outras obras. Ferramentas de planejamento, ferramentas de controle, ferramentas de tecnologia e ferramentas de produtividade. E aí eu observei que aquelas ferramentas faziam um diferencial para a minha carreira. Aquelas ferramentas mostravam para os investidores que o grupo que a gente montou, né, o grupo de construção que a gente montou era diferente. A gente dava resultado. E o cliente, o que ele quer? Ele quer o resultado. Ele quer saber o que a gente faz diferente para fazer com que a empresa dele tenha lucro. O que a gente faz de diferente para que ele não tenha desperdício. O que a gente faz de diferente para que ele não precise fazer 2 vezes, para que a obra dele saia de qualidade. E nós mostramos para ele que a gente tinha mecanismos, a gente tinha índices de produtividade, índices de controle de qualidade, a gente tinha planilhas de controle tecnológico do concreto, a gente tinha aplicativos, né, programas de computador que controlavam todo esse sistema. Então, eles observaram que, na realidade, eles não queriam uma grande construtora, eles não queriam apenas fazer a obra, eles queriam fazer a obra no prazo, eles queriam fazer a obra com qualidade, eles queriam fazer a obra com custo e com controle. Eles queriam saber aonde os recursos investidos estavam indo, aonde estavam os nossos resultados. E a gente conseguiu, ao longo de 3 anos, mostrar isso para esses investidores, né? Entregamos a obra no prazo, com qualidade, com custo. Terminando a obra do Malai, eu recebi o convite para a construção do shopping Estação Cuiabá, um shopping da BR Malls. A BR Malls simplesmente é uma das maiores investidoras de shopping center da América Latina. A BR Malls investe pesado e muito forte em construção de shoppings. E eu fui fazer a entrevista, né, para trabalhar nesse shopping. Mais uma vez, uma grande construtora, uma das maiores construtoras de São Paulo, e eu estava ali de novo. Um engenheiro de Cuiabá, um engenheiro cuiabano concorrendo com engenheiros do Brasil inteiro, principalmente de São Paulo. E durante a entrevista eu teria que ter pelo menos uns 3 grandes empreendimentos já na minha carreira. O gerente de contrato, o Silvio, me perguntou: Paulo, o que você pode apresentar pra gente? Eu falei: Silvio, eu posso te apresentar o Goiabeiras Shopping Center, eu posso te apresentar o Malai Manso Resort, eu posso te levar para Piracicaba e mostrar o shopping que nós trabalhamos lá. Ele falou: senti vontade aí em você, hein? A gente não tem costume de contratar engenheiros locais aqui, porque a gente prefere os de grandes centros, de grandes construções, mas vamos apostar em ti. A gente está vendo que você tem vontade. E uma arquiteta que estava lá, Priscila, arquiteta especialista em compatibilização de projetos, ela já me conhecia e ela falou: Silvio, eu assino embaixo pelo Paulo, já conheço ele de outras obras e sei que ele tem muita vontade, muita garra, ele é bom em qualidade, é bom em compatibilização, ele é preocupado com os custos, acho que vai dar certo.
E aí deu certo, eu fui contratado para trabalhar no Shopping Estação Cuiabá, ficamos ali durante 1 ano e 6 meses. O Shopping Estação Cuiabá recebeu um prêmio de uma das maiores construções da América Latina, recebeu esse prêmio no Peru, né? No Peru, lá em Lima, e esse prêmio é um prêmio de grande valia, é um prêmio ouro, das maiores projetos da América Latina, um dos maiores projetos em novos negócios que a BR Malls recebeu lá em Peru, lá no Peru, em Lima. E é uma obra inovadora. O Shopping Estação Cuiabá tem um requinte, uma aprimoria os seus projetos, uma obra excelente, é uma referência hoje no mercado de shopping centers. Então, eu mais uma vez estava dentro de uma grande obra, estava mais uma vez mostrando o diferencial, mostrando o que a gente tinha de valor, mostrando que a gente tinha, além de visão, além de muita garra, a gente tinha um conhecimento, e além de um conhecimento de verdade. Então, saí muito satisfeito daquele shopping, e pouco tempo depois eu recebi um grande convite. Na realidade, assim, um dos maiores convites que eu já recebi até hoje. Eu recebi uma ligação de um dos maiores investidores do Malai, um investidor muito forte, né, do mercado do agronegócio. Ele me ligou pessoalmente e perguntou se eu aceitava um desafio de montar uma equipe, de montar a própria equipe para trocar um centro de convenções dentro do Malai Manso, que seria um dos maiores centros de convenções em resorts do Brasil. E mais uma vez eu recebi essa proposta, aceitei aquele desafio, e o desafio era imenso, porque a gente tinha que montar a nossa própria construtora, a gente tinha que montar a nossa própria equipe, contratar pessoas, gerenciar as pessoas, montar o planejamento, montar o cronograma, montar as ferramentas tecnológicas para controle da obra, prazo, qualidade, custo e segurança. E ficamos ali, naquela obra, durante 1 ano e 6 meses. E hoje eu tenho mais essa obra no currículo. Um dos maiores centros de convenções do Brasil. Está localizado no Malai Manso Resort, a 100 km de Cuiabá. Então, isso mais uma vez prova que, além de visão, para a gente saber aonde a gente quer chegar, nós temos que ter coragem para a gente tirar o nosso projeto do papel e fazer ele se tornar realidade. E além de coragem, a gente tem que ter conhecimento, porque não adianta só ter visão, não adianta só ter coragem para botar o projeto, tirar do papel e botar em realidade. Você tem que ter conhecimento teórico, conhecimento prático, conhecimento de verdade. Você tem que ter ferramentas para mostrar para o seu gestor ali, para mostrar para o seu cliente, para mostrar para o seu investidor que você tem um diferencial, que você consegue dar resultado. Porque engenheiros tem um monte no Brasil e no mundo, mas com diferencial, com disciplina, com determinação, com ferramentas de controle são poucos. Então, é isso que eu tenho para dizer. Através desse vídeo hoje, eu digo para você com toda clareza: tenha coragem, tenha muita coragem, para botar os seus projetos se tornar realidade, para fazer os seus projetos se tornar realidade. Tenha determinação, mas acima de tudo, tenha conhecimento. Leia muito, leia bastante, saiba formar equipes, saiba liderar, saiba ser liderado, tenha resiliência, saiba levantar a cabeça quantas vezes forem necessárias, saiba cair e se levantar, quantas vezes foram necessárias. Porque com tudo isso que eu te falei, você vai chegar a ser um grande construtor, você vai chegar a ser um grande gestor de grandes obras, de grandes empreendimentos. Assim como, graças a Deus, hoje eu tenho essa felicidade, de todas as grandes obras de Mato Grosso, nos últimos 10 anos, passaram sob a minha responsabilidade. Uma pessoa que veio do interior do estado de Mato Grosso, um jovenzinho lá do interior de Mato Grosso, hoje é um grande gestor, hoje é um gestor de grandes obras, é um gerente de engenharia, um engenheiro com várias características que fazem a diferença. Hoje eu posso te dizer que você, quando tiver um tombo, quando cair, se levante, porque com essas ferramentas você vai saber aonde quer chegar.
Com isso, você vai mostrar para o seu cliente que você tem como dar resultados para ele, que você tem diferença no mercado. Então, se você gostou desse vídeo, se você acha que esse vídeo vai fazer diferença para você, dá um like aí, né? Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se você sentiu que fez diferença, espalhe esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e até lá. Me siga no Instagram.